Hoje, vamos mergulhar em um tema que desperta a curiosidade de muitos crentes: as tatuagens sob uma perspectiva bíblica. O que a Bíblia realmente diz sobre essa forma de expressão artística? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde examinaremos os ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como integrar a fé às nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo enriquecedor e instigante enquanto exploramos esse assunto juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido um tema de intensos debates na sociedade, especialmente na comunidade cristã. Associadas a práticas pagãs em certos momentos e vistas como expressões artísticas pessoais em outros, as tatuagens sempre geraram discussões. Mas em vez de simplesmente debater a legalidade das tatuagens, vamos explorar as implicações mais profundas dessa prática. O que as tatuagens representam no contexto de nossa relação com Deus e com os outros? Como elas podem expressar nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? No passado, tatuagens eram vistas como símbolos de afiliação a gangues ou marcas de prisão. Hoje, vemos tatuagens em diferentes perfis de pessoas, como mães suburbanas, adolescentes, estrelas da música e até líderes religiosos. De acordo com o Wall Street Journal, quase metade dos millennials afirmam ter pelo menos uma tatuagem. O que antes era visto como rebeldia se tornou um tópico de conversa interessante. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre as tatuagens? No Antigo Testamento, há orientações específicas. Nos primeiros livros da Bíblia, Moisés estabelece cerca de 613 leis que abordam desde sacrifícios e tarefas sacerdotais até regras de vida diária para o povo judeu. Em Levítico 19:28, Deus proíbe marcar o corpo em homenagem aos mortos. No entanto, este mesmo capítulo também proíbe cortar as laterais do cabelo, Levítico 19:27, e estabelece outras regras, como a proibição de comer carne de porco ou usar roupas de tecidos misturados, práticas que a maioria dos cristãos hoje não segue. Há muitas leis que ainda são relevantes, como os 10 mandamentos, mas outras parecem específicas ao contexto do antigo Israel. Como decidimos quais seguir? Aqui entra a hermenêutica, o estudo da interpretação bíblica. A hermenêutica nos ajuda a entender como aplicar os textos sagrados às nossas vidas hoje. O Dr. Ken Gore, professor na Universidade Batista de Dallas, explica que a Bíblia foi escrita para nós, mas não sobre nós diretamente. Os autores bíblicos escreveram mensagens para durar séculos, mas não necessariamente com nossa cultura em mente. Isso torna importante compreender o contexto das Escrituras antes de aplicá-las. Por exemplo, Filipenses 4:13 não deve ser interpretado como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa só porque queremos. A mensagem é mais profunda, envolvendo força espiritual em desafios significativos. Levítico foi escrito quando os israelitas tinham acabado de ser libertados do Egito, e as leis tinham o objetivo de moldar sua identidade em Deus e afastá-los de práticas pagãs. Hoje, muitos cristãos não seguem regras como a dieta kosher ou a proibição de roupas de tecido misto. Após o Novo Testamento, a discussão sobre as leis aplicáveis ganhou novos contornos. Em Marcos 7:19, por exemplo, Jesus declara todas as comidas puras. E embora Jesus condene o adultério, ele expande o conceito ao nível do pensamento, mostrando que as leis têm princípios subjacentes. A proibição de tatuagens no Antigo Testamento estava relacionada ao contexto cultural de práticas religiosas pagãs que Deus considerava abomináveis. Ele desejava proteger seu povo de influências perigosas. Portanto, a questão hoje é: esses contextos ainda se aplicam? Tatuagens podem não ter mais as mesmas associações religiosas ou culturais, mas a reflexão é necessária para garantir que o motivo por trás de uma tatuagem seja respeitoso e honre o corpo como templo do Espírito Santo. O termo original no hebraico usado em Levítico pode ter um significado mais amplo, referindo-se a marcas ou incisões no corpo. O debate sobre o que exatamente isso implica continua, mas em essência, a proibição visava proteger os israelitas de influências idólatras. Historicamente,
Algumas tatuagens estavam associadas à escravidão ou idolatria. Hoje, com uma boa interpretação bíblica, muitos estudiosos acreditam que o princípio espiritual por trás da proibição não é violado com tatuagens modernas. No entanto, antes de tomar essa decisão, é importante refletir profundamente sobre sua motivação e como isso se alinha com os ensinamentos de Cristo. Ao concluirmos nossa análise das tatuagens sob uma perspectiva bíblica, surge uma verdade fundamental. A fé cristã não é fixa, mas flexível e capaz de se adaptar ao longo da história. As interpretações das Escrituras mudaram e evoluíram à medida que a sociedade e a cultura também se transformaram. Você não sabe que seu corpo é um templo do Espírito Santo, que está em você, que você recebeu de Deus? Você não é seu próprio, você foi comprado a um preço. Portanto, honre Deus com seu corpo. Devemos refletir neste princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Portanto, eu acredito que este princípio também se aplica a tatuagens. Assim, nossa compreensão de tatuagens e outros temas contemporâneos deve ser guiada por discernimento profundo e uma reflexão cuidadosa, sempre enraizada nos princípios eternos do amor, da justiça e da graça de Deus. Uma lição essencial deste estudo é a importância de decidir com sabedoria e sensibilidade, mesmo em questões relacionadas a expressões pessoais, como as tatuagens. Por meio da oração, da reflexão e do diálogo com a comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para fazer escolhas que demonstrem nosso compromisso com Cristo e nosso desejo de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal Curiosidades Históricas para fortalecer nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Até mais!